Olá, eu sou o Celso Napolitano e este é o Sala de Professores, que é o programa do Sindicato dos Professores de São Paulo. O período de negociações coletivas e as campanhas salariais recém terminaram. Começaram no início deste ano e se estenderam agora até o mês de junho. Para você ter uma ideia e saber o que rolou nessas negociações, nós estaremos conversando com o presidente da FEPESP, o companheiro professor Ailton Fernandes. Hoje temos a grata satisfação de estarmos conversando com o nosso companheiro, professor Ailton Fernandes. Muito obrigado, Ailton, por você estar conosco aqui para a gente poder bater esse papinho, conversar sobre as questões que envolvem as negociações salariais. Eu que agradeço, Celso. Agradeço a comunicação do Simpro aí por esse espaço, e a gente teve muitas batalhas e teremos outras. Então, esse tipo de conversa aqui, ela mostra o que aconteceu no passado recente, mas deve apontar o que vai acontecer no futuro que está aí batendo a nossa porta. Então, muito bom estar aqui com você hoje, fazendo essa conversa. Então, professor Ailton Fernandes é presidente da FEPESP, da Federação dos Professores do Estado de São Paulo. Foi eleito no último congresso da FEPESP, agora em novembro do ano passado. E o Ailton também é companheiro nosso lá da diretoria, diretor do departamento jurídico do Sindicato dos Professores, do Simpro. E enquanto presidente da FEPESP, o Ailton coordenou as negociações salariais deste ano. As negociações salariais do Estado de São Paulo, elas são unificadas. Os 25 sindicatos integrantes da FEPESP negociam por meio de uma comissão que é eleita e indicada por estes sindicatos, entre os dirigentes sindicais desses sindicatos. E por decisão daquele congresso que elegeu o Ailton, as negociações desse ano são unificadas também na sua forma e no seu conteúdo, porque também as assembleias são estaduais e ocorreram de maneira unificada. Isso dá uma noção de, eu penso, de pertencimento à nossa categoria, né? Pertencimento em relação aos nossos compromissos e às nossas relações de trabalho com os sindicatos patronais e com as instituições privadas de ensino. Quer dizer, não importa aonde você trabalha, qual a cidade que você trabalha, mas todas as relações de trabalho são determinadas por convenções ou acordos coletivos que são discutidos, analisados, reivindicados e deliberados em assembleias estaduais. São Paulo é o único estado que tem um texto unificado para as convenções e acordos coletivos. Ailton, isso deu um diferencial a esta campanha. Foi a primeira campanha onde as assembleias também foram unificadas, desde a pauta de reivindicações até a deliberação. Você levanta, Celso, uma questão que para nós é muito valiosa e é o nosso principal patrimônio. Como você mesmo disse, eu fui eleito presidente da FEPESP no último congresso, sucedendo você, que por muito tempo organizou, liderou, coordenou as campanhas. Durante esse seu trabalho, nós conseguimos construir essa convenção coletiva que, como você disse, essas convenções coletivas, porque são várias categorias, e que elas têm base estadual,
o que traz segurança para todo mundo, porque o trabalhador de Rio Preto ou o trabalhador da Baixada Santista, eles têm o mesmo texto de convenção coletiva. É por isso que eu falo que o nosso maior patrimônio aqui na base dos trabalhadores docentes do Estado de São Paulo, já que no Estado de São Paulo nós temos sindicatos que também representam técnicos administrativos e não apenas professores. É por isso que eu falo que o nosso grande patrimônio são esses acordos e essas convenções coletivas. Esse é o nosso desafio, manter esses acordos nessa base estadual, essas convenções coletivas, e ampliar esses direitos conforme a dinâmica do trabalho vai se modificando, porque existem novas demandas que surgem e que o mundo do trabalho precisa ficar atento. Né? Por exemplo, uma questão que foi muito colocada na nossa última campanha do ensino superior foi a questão da inteligência artificial, que a gente precisa se debruçar sobre ela. Então, volto a dizer que, de fato, esses acordos e essas convenções na base estadual é o nosso maior patrimônio. Penso que nós poderíamos começar a nossa conversa por um segmento muito importante da categoria, e aí no caso da categoria dos professores, da categoria docente, que é o Sistema S. Então nós tivemos a campanha do SENAC, tanto médio quanto superior, e também a campanha do SESI e SENAI, tanto ensino básico, educação básica, quanto educação superior. Então dá uma rápida pincelada aí, começando pela negociação do SENAC, Ailton, que houve um movimento, uma reivindicação dos docentes sobre a questão econômica, já que esse ano parece que é só a questão econômica que foi abordada. É muito bom isso aí, Celso, porque em alguns acordos nós fazemos por 2 anos, né? E isso traz uma tranquilidade para todo mundo, porque a gente sabe que as cláusulas sociais, no 2º ano da sua vigência, elas já estão preservadas. Então fica a questão econômica para ser discutida, né? E de fato aqui os professores do SENAC, mais uma vez, assembleias estaduais que foram coordenadas pelo professor Walter Alves, que é presidente do Simpro Santos, mas sobre o guarda-chuva da FEPESP, né, sobre a coordenação. Porque o Walter também é diretor executiva da FEPESP. Ele também é diretor da executiva da FEPESP. Eles fizeram uma pauta em que a pauta econômica pleiteava R$50 hora aula, e depois de muitas assembleias maciças, assembleias com grande participação dos professores e das professoras, chegou a R$47, muito perto daquilo que era pleiteado, o que dá 5,24% de aumento, né, quase 2% de aumento real. Porque uma dos nossos pleitos, Celso, e a gente desde sempre faz esse pleito, é de que não basta ter a reposição da inflação para recompor o poder de compra do trabalhador. É preciso que haja um aumento real para que esse trabalhador possa ter um ganho real, e isso ocorre em todas as campanhas. Você vê que o governo federal, por exemplo, sempre procura dar um aumento real ao salário mínimo, e é isso, a economia precisa disso, até mesmo para ativar o consumo. Então, nas nossas campanhas, buscando índices econômicos, não apenas a recomposição, mas o aumento real é fundamental para que a gente possa ter essa valorização. O que nós estamos pleiteando é a valorização do trabalho docente, independente se é de professor, de professora, de técnicos e técnicas administrativas. A campanha do SENAC deu esse tom, e eu tenho certeza que foi conseguido avanços, né? E, mais uma vez, não teríamos conseguido nada se não fosse
a mobilização dos professores. Então, quando a gente aponta para o futuro, Celso, não haverá nenhuma conquista futura sem participação dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nós organizamos, somos vanguarda, organizamos, pensamos, mas se não tiver gente do nosso lado, nada conseguiremos. Para ficar no Sistema S, como é que foi a campanha do SESI-SENAI? Porque no caso do SESI e do SENAI era preciso renovar o acordo coletivo todo, né? O acordo coletivo no SESI e no SENAI vige por 1 ano. Então, era necessário que fosse renovado as cláusulas todas do acordo coletivo anterior e também tentar avançar em algumas outras questões que dizem respeito às relações de trabalho do SESI. Essas questões, como é que foram tratadas e também, neste caso, desde a pauta de reivindicações, as assembleias foram estaduais, é isso? Celso, a gente sempre tem que pensar em processo histórico. E o que aconteceu no SESI-SENAI hoje é reflexo de um processo histórico que começou no ano passado. Também sob a coordenação da federação, naquele momento presidida por você, mas naquele ano, em 2025, pela primeira vez foi feita uma greve no SESI. Por quê? Aquilo que eu estava falando há pouco do SENAC. Porque a gente queria aumento real. E o SESI, historicamente, não dava. No ano passado, essa greve e o ensaio de se fazer as negociações a nível estadual começou o ano passado, e por isso que nós estamos copiando este ano. Esse processo histórico que se inicia com a FEPESP organizando estadualmente os professores do SESI, que resultou numa greve e resultou num aumento real. Então, quando nós construímos a nossa pauta este ano, nós pleiteamos aumento real e, surpresa para nós, escaldados pela greve do ano passado, o próprio SESI logo de cara já ofereceu o aumento real, que a gente pleiteava mais, mas aquilo que foi fincado ano passado permaneceu neste ano. Então, nós mantivemos as nossas cláusulas sociais, tivemos esse aumento real. No ano passado, nós fomos surpreendidos por uma decisão do SESI de alterar as férias coletivas dos professores e das professoras, adiantando estas férias. Uma das cláusulas do nosso acordo coletivo prevê um foro de conciliação. Levamos essa questão para o foro de conciliação porque é prejudicial para o professor começar as férias antes, porque muitos professores dão aula em 2 sistemas e não teriam férias de 30 dias coletiva. E nós transformamos essa questão das férias numa pauta e exigimos que essas férias fossem modificadas. Então nós conquistamos isso daí na luta. Aqui em São Paulo, por exemplo, as assembleias em algum momento foram por sindicatos. Aqui em São Paulo foi 100% de aprovação para essa questão das férias. E em outros locais também foi expressiva o descontentamento com a mudança dessas férias, e o que resultou foi na manutenção do calendário de férias, historicamente no mês de julho, não prejudicando ninguém. Tivemos aumento real e tivemos a manutenção das demais cláusulas. No entanto, e sempre há coisas para serem feitas, uma questão que a gente precisa discutir, e eu chamo mais uma vez os professores e as professoras do SESI, são as condições de trabalho. Estas ainda são pautas que a gente precisa discutir com a direção do SESI. O interessante é que há uma tradição no SESI que é de fazer sempre assembleias com falta abonada. E, neste caso, as assembleias com falta abonada foram presenciais e foram feitas por sindicato. Nesse caso, não houve a possibilidade de fazer uma assembleia estadual, porque a assembleia estadual, geralmente, a única possibilidade de fazê-la é de maneira remota.
E neste encontro é muito importante esse encontro com professores e professoras, com os seus sindicatos de base. É um momento de grande, eu diria, congraçamento dos professores e é um momento de luta muito importante. E eu quero lembrar a você que esse ano a gente conseguiu aumentar o número de assembleias com falta abonada para 2 assembleias, né? Então, para a próxima campanha salarial, temos que organizar, e haveremos de discutir isso nos foros internos da FEPESP, temos que organizar a categoria de modo a trabalharmos com 2 dias de falta abonada. A mim me parece que um deles a gente trabalha com as pautas de reivindicações, as mobilizações, e no momento seguinte a maneira de conquistá-los, né? Então foi muito importante a questão do trabalho do SESI, embora, como você disse, há algumas questões ainda que devem ser discutidas, né? Mas está na hora aqui de a gente chamar o nosso intervalo. Mas você que deve estar gostando do nosso programa, espero que esteja, fica por aí, porque é muito rápido a nossa parada. A gente vai, mas volta rapidinho. Até já, meu amigo, minha amiga. Em 5 anos, as grandes instituições educacionais, mercantis, tiveram um ganho de produtividade muito grande por docente. Aumentou a lucratividade e, mesmo assim, negam-se a valorizar o trabalho docente. Por que isso acontece? Eu recebo o professor Oscar Malvez para fazer um apanhado e um relatório sobre a situação das instituições educacionais corporativas que estão listadas na Bolsa de Valores. Acompanhe o nosso papo no YouTube do Simpro e siga as nossas redes. Estamos de volta. Esse é o Sala de Professores. Neste episódio, estamos com o professor Ailton Fernandes, que é diretor do Simpro São Paulo, mas é presidente da nossa federação, da FEPESP. E no bloco anterior, nós falamos sobre a campanha salarial do Sistema S. SENAC, médio e superior, SESI, SENAI, ensino básico e ensino superior. Para este bloco agora, a nossa proposta é começar a conversar sobre a questão do ensino superior, que são as mantenedoras privadas de ensino superior. São representadas essas mantenedoras por um sindicato estadual cujo nome é SEMESP, que é o Sindicato Estadual das Mantenedoras de São Paulo. Negociamos com essas mantenedoras sob a coordenação do professor Ailton, lá representando a FEPESP. Também uma comissão de dirigentes sindicais, indicados, eleitos pelos 25 sindicatos integrantes da FEPESP. Um detalhe interessante é que essas negociações sempre são levadas a efeito de maneira híbrida. Então, tem uma bancada, vamos dizer assim, que fica presencialmente aqui em São Paulo, na sede do Sindicato Patronal, e uma bancada remota, porque há representantes de mantenedoras e de sindicatos de todo o estado de São Paulo. E essa negociação com o ensino superior foi uma negociação muito complicada. Eu, antes de passar a palavra para o Ailton, vou dar um depoimento aqui pessoal. Eu participo de negociações há muito tempo, durante um bom tempo, coordenando as negociações pela FEPESP, mas
eu diria que eu estou até pensando um pouquinho para escolher palavra, para a gente não ser tão contundente ou tão chulo assim. Eu diria que essa negociação, a negociação 2026, sem sombra de dúvida, foi a negociação mais difícil que eu, particularmente, já enfrentei em todos esses anos em que trabalho, coordeno e faço parte de comissões que negociam. Ailton esteve comigo, nós estivemos sempre em todas as sessões presenciais e deu para perceber o tipo de hostilidade com os representantes patronais, notadamente os representantes das SA, das organizações mercantis, daquelas que consideram que educação é mercadoria, notadamente desses representantes em relação aos docentes e aos não docentes, aos trabalhadores e às trabalhadoras do ensino superior. O que lhe pareceu, já que você já participou de comissões, mas foi a primeira vez que você estava na coordenação da negociação. O que lhe pareceu essa negociação com o ensino superior, Ailton? Olha, Celso, a gente teve vitórias nessa negociação e a gente já vai falar sobre elas. Mas essa impressão que você tem é uma impressão que ficou muito clara, porque qual não foi a nossa surpresa quando nós fomos apresentar a nossa pauta e eles apresentaram pautas querendo modificar a nossa convenção coletiva. Então, talvez o adjetivo que você procurou e não quis falar, mas eu falarei, é que as propostas patronais, no início, eram indecentes. E justamente por isso que você acabou de falar, por conta da busca desse lucro incessante que transformou a educação em mercadoria, né? Então, conquistas nossas históricas, eles queriam retirar plano de saúde. Então, você imagina um professor, uma professora, um técnico, uma técnica, fazendo um tratamento médico complicado, ou mesmo que não fosse complicado, e de uma hora para outra ficar sem o plano de saúde, o que isso representaria de insegurança, de perigo para a vida dessa pessoa, né? Então é por isso que não existe outro adjetivo a não ser esse. A indecência de querer tirar um direito histórico que está consolidado e que as instituições já colocam na sua planilha de custo antes do início do ano. Outra coisa que eles queriam tirar é a questão da bolsa de estudo. O professor, a professora, o trabalhador, a trabalhadora ficaria impossibilitado de se capacitar até mesmo para trabalhar para essa instituição, e a gente sabe que um profissional capacitado, ele tem muito mais capacidade produtiva, né? Quanto mais ele se capacita. Então, foram 11 rodadas de negociações, como você mesmo disse, híbridas. A gente aqui em São Paulo, mas colegas nossos, companheiros em Rio Preto, em Ribeirão Preto, em Campinas, em Santos, né? O estado inteiro no ABC, acompanhando com muita angústia. E as mantenedoras do Estado também na tela, né? Boa lembrança. Mantenedoras. Que a comissão patronal também era composta de maneira híbrida, né? Pessoas remotamente e pessoas presencialmente, né? Na tela tinha e se você me permite, já que você tocou nesse assunto, essas reivindicações patronais, elas seguiam uma estratégia de negociação que é uma estratégia nefasta, né? Que é aquela estratégia de fazer o pior cenário possível para depois ir abrandando esse cenário. Então, as representações patronais, notadamente as mercantis, né,
jogaram com a hipótese de que os trabalhadores, as trabalhadoras e os sindicatos que os e as representam, nós nos intimidaríamos com essas propostas que você reputou de indecentes, né? Mas a ideia era essa mesmo. A ideia era provocar esse tipo de reação. E é importante colocar o seguinte, não só que a retirada do plano de saúde iria impactar na vida das pessoas que trabalham no ensino superior, mas é que o plano de saúde não foi uma concessão gratuita. O plano de saúde foi uma conquista de muito tempo. E no bojo da negociação você tem cláusulas que são econômicas, que dizem respeito à própria remuneração, mas há cláusulas econômicas que dizem respeito ao benefício. Sim. Também é um benefício econômico. Então, você tem, por exemplo, no ensino básico, na educação básica, você tem vale alimentação. Na educação superior, nós conquistamos o plano de saúde. Isso foi a composição de um determinado índice num determinado ano. Então, retirar essa conquista é mais do que uma indecência ou uma perversidade. Isso significa reduzir o poder aquisitivo do trabalhador. Então, nós entramos numa negociação este ano, onde, além de não oferecer o reajuste sequer pela inflação, as mantenedoras queriam reduzir o poder aquisitivo. Isso que é inadmissível, né? E por isso que a gente passou 11 rodadas negociando semanalmente. Mas a gente não ficou só na negociação, né, Ailton? Todos os sindicatos, sob a coordenação da FEPESP, nós fomos à ação de mobilização. Relata um pouquinho como é que foi essa mobilização estadual, em termos de comunicar aos trabalhadores, às trabalhadoras, docentes e não docentes, sobre o que estava ocorrendo e o perigo que estávamos correndo lá durante as negociações. Então, todo esse cenário que você acabou de traçar aí, criava uma angústia muito grande nos negociadores e na categoria. E aí é que entra esse procedimento que nós tivemos este ano de fazer assembleias estaduais. Fizemos assembleias estaduais massivas, com participação intensa de professores, trabalhadores do estado inteiro, e, não tendo outra alternativa, nós aprovamos um estado de greve e apontamos efetivamente para a greve se esse ataque, e você lembrou muito bem, essa retirada de direitos significa perda de poder aquisitivo. Ora, se a gente sempre briga por aumento real, como nós falamos no bloco anterior, porque o aumento real é algo que valoriza o trabalhador, a gente não pode aceitar perda de direitos que rebaixem esse poder aquisitivo dos trabalhadores. Por isso que nós nos fechamos e fomos contundentes em dizer: não aceitamos nenhum direito a menos. E essa frase ecoou no estado inteiro. Foi isso que fez com que os mantenedores retrocedessem, retirassem essas ameaças, né, de destruição da convenção coletiva, das negociações, e ao fim e ao cabo nós conseguimos manter a nossa convenção coletiva. E aqui eu já vou entrar numa coisa que para mim é muito valiosa, Celso. Nós mantivemos a nossa convenção coletiva sem nenhum ataque a ela, certo? Mas substancialmente o que nós conseguimos no superior e nos outros acordos foi manter a nossa database, Celso. Manter a nossa database como 1º de março é uma bandeira que a gente não pode abrir mão. E eu vou dizer isso por quê? Porque na composição da remuneração, que foi a última questão que nós discutimos,
nós asseguramos o 1º de março e o pagamento daqueles valores que não foram pagos até sair o reajuste, retroativo a 1º de março. Como você colocou, nós fizemos várias assembleias estaduais com boa participação de trabalhadores e trabalhadoras docentes e não docentes do estado de São Paulo inteiro. Mas essas assembleias, elas foram antecedidas e foram sucedidas por uma intensa mobilização por parte dos sindicatos. Então, isso que realmente ecoou no estado de São Paulo inteiro. Nós fizemos uma campanha onde os alunos, as alunas foram avisados Boa e foram lembrança. comunicados de tudo que estava ocorrendo na mesa de negociações e também com visitas, várias visitas em todas as unidades de ensino. Até 1 ou 2 anos atrás, havia uma máxima no ensino superior onde se dizia, tem a maioria dos docentes do ensino superior, a maioria é composta por profissionais, são dentistas, engenheiros. Não são professores. Não são professores, advogados, etc. E que fazem da profissão no ensino superior um bico. E, na verdade, não é bico algum, né? Todos os profissionais, embora tenham também a sua atividade profissional à parte da docência, todos os profissionais e as profissionais levam a docência muito a sério. E muitos trabalham, inclusive, com pesquisa, com extensão, etc. E isso foi comprovado esse ano. Então, é esse trabalho todo que foi feito pelos sindicatos e que eu vou repetir a palavra, e ecoou no estado de São Paulo inteiro e chegou até as universidades. E, principalmente, chegou às universidades que nós consideramos que são universidades históricas, que são aquelas que não têm ações na Bolsa. Aliás, num episódio anterior, nós tratamos, inclusive, dessa questão da lucratividade e do aumento de receita dessas 6 gigantes, que são as 6 SAs, né? E que quiseram fazer todo um trabalho em termos de rebaixar a categoria, precarizar a condição de trabalho docente, né? Porque não importa com quem eles trabalham, importam exatamente a redução de custos e o aumento de receita, como foi comprovado pelo trabalho que a gente apresentou aqui com o nosso colega, o Oscar Malvese. Olha, né? Celso, para corroborar o que você está falando, eu vou dar um relato pessoal, né? Que a gente está falando no âmbito do estado de São Paulo, mas aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, nós organizamos uma intensa agenda de visita à sala dos professores. E eu mesmo fui visitar a sala dos professores. E eu vou dizer para você que essa ameaça ecoou na sala dos professores. Nunca antes nós fomos tão bem recebidos pelos professores, com uma plateia atenta, corroborando o que você acabou de falar, que não são profissionais liberais, eles são professores e se consideram professores, e essas visitas que o CIPO São Paulo fez mostrou que os professores e as professoras aqui da cidade de São Paulo estavam atentos ao que estava acontecendo, estavam preocupados, e foi esse ecoamento dessa mensagem, dessa ameaça, que fez com que os mantenedores voltassem atrás. Eu vi isso, os professores efetivamente preocupados. Foi muito importante esse trabalho e essa proximidade, sim, que existiu entre os sindicatos, isso no estado de São Paulo inteiro, particularmente aqui no município, entre os sindicatos e as pessoas que trabalham nas instituições do ensino superior. Ficou evidente a maneira com que essas organizações tratam os seus profissionais, tá? E aí,
como você estava colocando antes, nós chegamos a uma proposta de acordo que satisfez a Assembleia Estadual final, onde nós tivemos toda a recomposição salarial do período. Ficamos um tempo sem receber, mas vamos receber tudo em agosto, inclusive considerando fundo de garantia, inclusive considerando uma possível demissão, um percentual que dê conta de tudo isso, e também nós vamos ter um aumento de poder aquisitivo, um ganho real via um abono que será pago em janeiro de 27. Exato. Então essa foi a conquista, né, que realmente consolidou esse trabalho e que nós temos que manter a categoria ainda alerta, porque nós estamos em junho, né? Terminamos agora a nossa negociação salarial, a convenção coletiva está sendo escrita para ser registrada, homologada no sistema mediador, e já temos que pensar no próximo ano para que isso não aconteça novamente. E já falando no próximo ano, em 2027, nós temos o retorno das negociações. E aí, para o ano de 2027, nós estaremos também negociando com a educação básica. Este ano, é importante a gente colocar, não houve negociação com a educação básica, porque a convenção coletiva assinada o ano passado valia por 2 anos, ou vale por 2 anos. Então, já também estava colocado que teríamos aumento real de 1,5% numa inflação de 3 e alguma coisa por cento. Então isso já foi conquistado, tanto para a educação básica quanto para as escolas exclusivamente de educação infantil, que particularmente aqui para o município de São Paulo é uma categoria recém-representada pelo Simpro, né? Então, para o ano que vem, aí o nosso trabalho vai aumentar ainda. A gente já começou a organizar esse tipo de trabalho e, em termos de federação, qual é a programação que você está prevendo propor à diretoria da federação para preparar o ano de 2027? Lembrando, Celso, que a única pendência que faltava para a convenção do ensino básico era a cláusula 63, que nós ingressamos no final do ano passado com uma ação coletiva, com um dissídio coletivo. Ingressamos em março, mas foi julgado no final em novembro, do ano passado. Né? E foi amplamente favorável a nós. É o que eu estava falando há pouco, das novas demandas que o mundo do trabalho coloca e que nós, dirigentes sindicais, temos a obrigação de ficarmos atentos a ela. Então nós conquistamos nesse dissídio coletivo não apenas a manutenção do pagamento das atividades adaptadas, né, que teve um aumento significativo de trabalho para os professores e para as professoras, mas como nós conseguimos também ali estabilidade por 90 dias, né, que as escolas não poderiam demitir os seus professores e as professoras. Agora, nós já estamos no final do semestre. O segundo semestre ele será pautado na federação por um calendário de ações. Então a gente já precisa começar a pensar nas pautas, nas diversas pautas, os diversos segmentos, para que, eu volto a dizer que uma grande conquista nossa é o reconhecimento do 1º de março como data base, para que no início do ano a gente possa efetivamente iniciar a campanha, né, para que a gente possa manter esses direitos e ampliar esses direitos conforme as demandas que o novo trabalho exige. Então, vai ser um segundo semestre, meu caro Celso, de planejamento, porque o que aconteceu no ensino superior pode muito bem acontecer na educação básica, né? Tentativas
de desmonte da nossa convenção coletiva, e os trabalhadores, os professores, as professoras não irão aceitar isso. Mas para não aceitar, para a gente poder avançar, a gente vai precisar estar mobilizado. Então, o segundo semestre será um segundo semestre de planejamento, mas, sobretudo, de chamamento às categorias, para que a gente possa fazer frente a essas campanhas que estão aí, né? Já estão batendo na nossa porta já, né? Sim, é verdade. Tem que planejar e já preparar as categorias, preparar as assembleias, para que nós possamos fazer frente, como você disse, às demandas aí que estão ocorrendo. A gente costuma brincar dizendo que quando acaba o carnaval, a gente já começa a discutir o samba-enredo do carnaval seguinte. Aqui, para as negociações, para as campanhas salariais, é a mesma coisa. Se você me permite, só uma observação, eu prometo ser rápido. Você, no início, lembrou para todos aqui que eu sou responsável pelo departamento jurídico do sindicato, né? E eu vou falar para você, Celso, da importância que teve a gente assinar uma convenção coletiva somente aqui na cidade de São Paulo com a educação infantil. Porque essa convenção coletiva, ela deu guarida a centenas, talvez milhares, principalmente de professoras, que nada tinham. Então, agora elas têm, como eu vou repetir o mesmo termo, um escopo de proteção social, de direitos sociais, que estão previstos numa convenção coletiva. E essa também será uma frente que nós iremos travar no ano que vem. Então, eu estou falando isso para reforçar a importância e reforçar que, de fato, o nosso maior patrimônio são esses direitos. E a construção desses direitos se dá ao longo de um processo histórico, mas nunca serão conseguidos sem mobilização. Por isso que o chamamento e a palavra mobilização devem andar juntos, né? E devem ser a pedra de toque das nossas preocupações. Bem lembrada a questão da educação infantil, porque também está fazendo parte do nosso roteiro de visitas, está aumentando o roteiro de visitas nas escolas de educação infantil, que, como outros professores e professoras, também têm a sua rede de proteção social com as cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho. Já não era sem tempo dessas pessoas também estarem sob a proteção da Convenção Coletiva de Trabalho. Pois bem, espero que você, minha amiga, você, meu amigo, também tenha gostado dessa nossa conversa. Renovo o apelo para que você nos assista no nosso canal do YouTube e que também acesse o sindicato pelas redes sociais, simprosp.org.br, e nós estamos aqui e estaremos sempre à tua disposição. Esse foi mais um Sala de Professores, e não esqueça, o Simpro São Paulo está sempre junto com você. Um abraço.